É a nossa batalha espiritual, que Deus ilumine o povo do YouTube agora. E nós, quando fazemos esse programa, fazemos com a consciência do quanto as pessoas estão sendo pressionadas pelo mal. É o que o mal faz. E esta opressão, esse mal que aperta as pessoas, só respeita poder. Poder, não são palavras, tá? Não adianta, eu conheço a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Não é conhecer a Bíblia, é você viver a fé. Olha só o que diz esse texto. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei, olha aí o mundo espiritual, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? 16. Saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Você veja, o mal, volte para mim, o mal só respeita o poder de Deus. E o mal conhece, né? O mal conhece quem é quem. Então, sexta-feira, nós colocamos a nossa força para ajudar você e usamos a autoridade do nome do Senhor Jesus para você ficar muito bem. Ô Flávio, com quem que você está aí? Olá, Bispo Dieter, olá a todos que estão agora nos acompanhando pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui hoje com a Stephanie. Stephanie, que é uma jovem, mas que tem uma história de grande sofrimento, né, Stephanie? Sim, pastor. E qual foi, assim, o pior momento desse pesadelo que daqui a pouco você vai contar? Pastor, foi quando eu comecei a ir para os psiquiatras e comecei a tomar bastante remédios controlados mesmo, fortes mesmo, e aí foi mesmo... O sofrimento foi grande. Então você que sofre com depressão, ansiedade, toma medicamentos controlados, enfrentam batalhas espirituais, faça duas coisas agora. Já inscreva-se aí no nosso canal para que você venha estar todos os dias recebendo tudo que a gente tem postado aqui e ative o sino para que você receba as notificações. Bispo Dieter, esta pessoa pode ter certeza que a história da Stephanie vai muito ajudar ela. É com o senhor. Maravilha, daqui a pouco você vai conhecer então a história da Stephanie. Me dê imagens do nosso último domingo, que domingo, né? Nós tivemos aí o principal domingo da justiça de Deus e não poderia ser de outra forma, né? Mas foi um domingo de muitos batismos, né? Pessoas que se entregaram mesmo para Jesus, desfazendo toda a injustiça de si mesmos, se entregando a Jesus. Olha, pessoas vieram determinadas nesse domingo. Eu gostei muito porque vieram pessoas assim, nas últimas, se arrastando, precisando muito de Deus, e não poderia acontecer outra coisa senão Deus respondê-las. Acompanhe. O meu justo viverá pela fé. Se você crê, é justo você ser abençoado. Está ouvindo essa palavra? Fala assim: o meu justo viverá pela fé. Pela fé quer dizer o seguinte: muitos ouvem a palavra de Deus, mas não creem. Crê, então você vai sair dessa situação que você está. Se você crê na palavra que você está ouvindo, você vai sair. Essa doença não vai te matar e não vai matar essa pessoa que está parecendo que vai morrer. Mas você tem que crer. Fala assim: a justiça da fé. A pessoa crê, ela recebe. A pessoa não crê, ela não recebe. Eu duvido que a gente não vai te ajudar. Você não vai ficar em depressão, você não vai ficar sem dormir. Não vai mesmo. E quem vai honrar você é o Senhor Jesus Cristo, mas é por meio da fé. Fala assim: a última palavra é a dele. Você entendeu isso? De quem é a última palavra? Mas por que, pastor, a última palavra é dele? Porque tem um monte de palavra. É a palavra do vizinho, é a palavra da mãe, a palavra do pai, a palavra do amigo, que às vezes parece inimigo. É a palavra do médico, é a palavra do especialista. Pois é, meu caro. E tem a palavra de Deus. Quem crê vai ver a glória de Deus. Fala assim: no nome de Jesus, a partir de agora, esta água
já não é mais comum. É água abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. E aonde bater, fala assim, até a morte, vai pular para fora. Assim seja. Pode beber, e quem quer beber por alguém, beba 2 goles. Cheguei, meu Deus. Coisa linda, né? Quem é a vovó que falou isso? Que chegou aqui? Ai, meu Deus, cheguei. É a senhora que foi? Porque quando eu estava orando ali, eu vi ela falar assim. Ó, na verdade, pessoal, essa mulher, essa senhora aqui que eu não conheço, né? Mas ela veio com tanta fé que ela está curada. Amém. A senhora não tem mais. Isso aí, senhora, preste atenção. Foi Jesus que já deu para a senhora. A senhora o quê? Eu creio. Então pode procurar a tontura da senhora. Creio, vou ficar. Pode procurar. Pode baixar, pode encurtar, pode... A senhora pode fazer o que a senhora quiser. Estou curada. Tá o quê? Eu vou curada. Não está mais tonta? Não. Não. Estou sentindo, não. Estou sentindo mais, não. Mas a senhora foi curada quando a senhora falou ali para Jesus. Ai, cheguei. Amém? Então, bispo, eu cheguei... Ontem eu acho que foi o dia que eu me senti o pior lixo da terra. Muitos pensamentos suicidas na minha mente, sabe? Eu não consegui nem ser produtivo no trabalho ontem, porque realmente... O diabo estava te perturbando, né? Muita perturbação mesmo, sabe? Chega a casa também, sinceramente, muita briga, muita confusão dentro de casa também. E quando eu vim hoje pela manhã, eu vim, mas me sentindo como se eu estivesse carregando uma tonelada, sabe, nas costas. Eu não conseguia nem caminhar direito, porque eu já me sentia muito cansado, muito pesado. Quando eu vim de manhã no altar, eu não consegui nem abrir a boca para falar, porque só chorava, só chorava, só chorava. E agora? Mas agora, depois da oração, eu tô me sentindo bem melhor, bispo. Eu cheguei com ansiedade, já estava acompanhando aquele mal, aquela ansiedade, aquele tipo de depressão. Acabou. Eu creio na palavra de Deus, ele orou e ficou bem leve, assim. Tipo assim, como tivesse saído alguma coisa de ruim dentro de mim, assim. Eu tava com muita dor de cabeça, tava me querendo... ruim mesmo? Sim. Forte? Sim. Parecia que ia explodir. Sim. E aí? Aí eu comecei a orar, a pedir de Deus. Socorro, que Deus me curou. Começou a pedir socorro. E aí? Aí Deus me curou. Tem mais nada aí? Não. Qual o nome da senhora? Elisete. O peito da minha filha estava muito inchado. Aí o médico, ela foi no médico, o médico disse que o caso dela era de se tratar no SECOM. Aí chegou o dia, né, dela ir pro SECOM, ela foi, disse, mamãe, eu já vou. Eu disse, tá bom, minha filha. Deus te acompanha. Ela foi, né, chegou lá, tomou a química, aí voltou para casa. Quando ela chegou em casa, ela se deitou, demorou um pedaço, ela começou a pegar condução. Era uma condução em cima da outra, mas a senhora fala assim, convulsão. É isso, convulsão? Que se treme, que se bate. Entendi. Convulsão. Pois é, aí levaram para o SECOM. Quando chegaram lá, que eles viram, aí eles botaram logo ela na UTI. Foi direto para a UTI. Ela passou 2 dias na UTI. Aí a filha dela disse, vovó, não tem cura, mata, a mamãe vai. Era todo mundo desesperado. Eu digo, por que isso? Já estava na fogueira santa, eu peguei o envelope. Não, meu Deus, eu não aceito o que está acontecendo com a minha filha. O que aconteceu? Aí o que aconteceu? Que minha filha já está em casa, já deram alta. Deus que eu sirvo é o Deus vivo. Agora, pense comigo, senhor e senhora, se não houvessem problemas, se não houvessem situações assim, você acha que as pessoas viriam, né? Você está vendo aí, olha só como é que está a igreja aí, né? Quase 4.000 pessoas. Se não fosse a dor, eu sei que tem pessoas aí que vêm apenas pelo Espírito Santo, porque já são pessoas que seguem o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eu creio que a metade ou mais são pessoas assim, tá? A metade ou mais são assim. Mas grande parte é a aflição, é a dor, é o desespero que as traz para Deus. Você já viu um ditado que diz assim, há males que vêm para bem? Há males que vêm para bem. Eu quero chamar as pessoas que estão com mal,
As pessoas que dizem assim, olha, tem me acontecido isso de mal, essa doença ruim, veio uma doença, veio uma enfermidade, veio uma má notícia, se levantou alguém contra mim, eu estou enfrentando uma maré de má sorte, eu estou todo atrapalhado, não tem nada certo na minha vida. Olha só o que diz esse texto aí, coloca na tela para mim de Gênesis, quando José dá testemunho aos irmãos dele dizendo: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Atenção, atenção você que é vítima do mal. O mal não vem de Deus, mas esse mal que está aí é para você conhecer o poder dele. Em nome do Senhor Jesus, você vai se preparar para esse domingo, porque vai ter uma virada de cativeiro aí. Deus vai pegar o teu cativeiro, Deus vai pegar o teu sofrimento, Deus vai pegar o teu mal, e só Deus pode fazer isso, Ele vai transformar em bem. Você aceita o desafio deste domingo? 6h50 da manhã juntos, logo cedo, e 9h30, essa grande reunião que você é convidado a participar com a sua família. Ô Flávio, vamos com a história da Stephanie. Vamos sim, bispo. As pessoas querem saber o quanto que a Stephanie sofreu. Stephanie, conta aí como que começou todo esse sofrimento na sua vida. Eu sempre fui muito sozinha, morei eu, meu pai e minha mãe, né, no interior de Iranduba. E como eu sempre fui sozinha, sou a caçula da família, né, morava apenas meu pai e minha mãe, a minha maior parte, assim, com amizades era na escola. Quando eu comecei a frequentar a escola, né, era elas para tudo, era elas para sair, era elas para lanchar, né, e o convívio na escola, assim, era muito com as amizades. Você tinha uma dependência emocional nas amizades. Sim. Então você já colocava toda a sua expectativa naquelas amigas. Inclusive, quando eu tinha que faltar à escola, era, assim, um caos para mim. Eu me lembro de muitas vezes, pastor, de eu falar para os meus pais, eu quero ir doente para a escola, mas eu me nego a faltar, porque eu tinha dependência totalmente ali naquele lugar. E isso já foi desde cedo desencadeando o que na sua vida? Então, eu comecei a perceber que qualquer coisa eu chorava, qualquer coisa eu ficava assim, triste. Então eu sofri um abuso por parte de uma pessoa próxima, e aí foi que desencadeou essa depressão, né? Eu mantive esse relacionamento com essa pessoa durante os 2 meses, entre janeiro e fevereiro de 2019, e quando foi em fevereiro veio um outro baque, que foi a morte da minha avó por parte de pai. E quando a minha avó morreu, assim, parece que explodiu algo dentro de mim. Parece assim que a depressão aflorou de uma forma assim que eu começava a chorar do nada, eu começava a ficar triste a ponto de, se eu não comia antes, eu comecei a passar a não querer comer mais, alimentar de jeito nenhum. E era remédios controlados. E eu me lembro que cada vez que eu ia no psiquiatra, o médico passava sempre um remédio mais forte, porque parecia que quanto mais eu ia, mas, assim, a depressão ia aumentando e os remédios não iam suprindo aquela necessidade. Passou a ficar dopada? Sim. Tinha um remédio que eu tomava especificamente para crises fortes, que eu tomava, que era simplesmente para mim dormir, porque a crise era tão forte que não tinha condições de ficar ali passando por aquele processo. Pensamentos de suicídio? Sim, tive bastante, porque quando eu via que eu ia no psiquiatra, ia em psicólogos e nada dava jeito, ali eu tomava remédio, parecia que quanto mais eu tomava, mais piorava a minha situação, eu comecei a perguntar por que aquilo estava acontecendo comigo. Por que Deus tinha permitido que tudo aquilo viesse a acontecer, né? Aquela famosa pergunta, será que Deus me escolheu para sofrer? Então, eu comecei a me passar a fazer essas perguntas. Então, eu comecei a buscar formas, né, de ali aliviar aquela dor, formas de preencher aquele vazio, e também pensava em suicídio. Foi quando veio a autolesão, e aí eu comecei a me machucar. Eu me lembro também que quando eu tinha crises, eu me mordia, eu me batia, eu também tinha várias crises de raiva também. Eu ficava tão estressada, mas tão estressada que eu queria quebrar as coisas. Muitas das vezes meus pais me seguravam, mas eu até mordia eles também, que eu não queria,
né, ficar daquela forma ali, e eu queria extravasar. Eu me lembro que eu gritava muito quando eu estava com crise, porque era uma forma que eu tinha de extravasar aquela dor, jogar para fora mesmo aquilo que eu estava sentindo. Bispo tem uma pergunta para você, vamos lá. Desculpa aí, o Flávio, mas eu já vi muita gente se cortar. Explica aí, por que você tinha essa prática? O que você queria evitar? Porque, para mim, a sua vida já é bem sofrida. Para mim, a ideia que eu tenho é de acúmulo de dor. Por que você fazia isso? Então, bispo, é como o senhor falou, começou como um acúmulo de dor. E então, na escola, né, começaram a surgir, né, jovens, né, querendo se autolesionar. E aí eu vi ali uma possibilidade de dizer, ó, serve para eles, também vai servir para mim. Então, eu vi que estava com depressão e ansiedade, então comecei também a me autolesionar. E foi uma prática que só foi aumentando. Eu comecei, né, fazendo lesões em partes que ninguém conseguia ver, porque eu sabia que se visse, iriam me brigar. E aí eu comecei nas pernas, na barriga, e aí foi aumentando, até que eu já não ligava mais para quem estava vendo ou quem não estava vendo. Eu queria só extravasar a minha dor, realmente aquilo que eu estava sentindo dentro. Então eu comecei, inclusive os meus braços, eles são todos marcados, né, pela lesão. E aí eu comecei a praticar, só que aquilo não melhorava a minha dor. E eu também, além das más amizades, além do convívio com outros jovens que praticavam isso, né, eu também pesquisava muito, né, sobre isso, e eu via que era algo que estava no auge. As pessoas faziam, então eu comecei a fazer também. E quando foi que isso mudou, Stephanie? Quando foi que virou a chave desse sofrimento na sua vida? Foi quando a minha mãe, ela falou comigo e disse, olha, vamos buscar ajuda, quem pode nos ajudar? E aí foi quando a gente foi na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu creio que você chegou na igreja e viu ali uma porta de mudança. Você lembra quando foi que você entrou ali? Sim, eu me lembro de cada detalhe daquele dia. Foi numa sexta-feira, né? Ao decorrer do meio-dia, eu estava pensando assim na minha mente, né? O que eu poderia fazer para solucionar aquilo, que eu não queria mais passar por aquela situação. Foi quando a minha mãe me falou e a gente foi lá. E aí, quando chegamos lá, tinha acabado de terminar a reunião de meio-dia, era 1 e pouco, e aí chegamos lá, tinha lá um pastor, todo de branco, assim como o senhor, sentado numa cadeira, e aí eu cheguei com ele e disse, pastor, comecei a contar minha história para ele, tô passando por isso, e aí ele já fez um atendimento logo de primeira mão. E eu creio que ali você recebeu uma oração. Sim. E o que mudou dali para frente, Stephanie? Pastor, eu comecei a sentir uma paz, assim, logo foi algo assim como um peso, sabe? Tinha saído um peso de cima de mim a partir daquela oração, né? Só que uma coisa que o pastor me falou, assim, que ficou na minha mente desde aquele dia, que aquilo só ia mudar quando eu parasse de alimentar aqueles pensamentos, os pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos que se eu me cortasse ou me prostituísse ia melhorar, pensamentos de que se eu não voltasse para a presença de Deus eu não ia melhorar. Então, ele passou a me ensinar como eu tinha que fazer, né? Ali, logo naquela oração, ele já me ensinou o que eu tinha que fazer. Então, eu já fui colocando em prática. Eu me batizei nas águas. E hoje, como é que você está? Hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Inclusive, no mesmo mês que eu me batizei, foi o mesmo mês que eu recebi o Espírito Santo. Agora, em março de 2025, eu recebi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu sobre a minha vida, então foi o selo. Foi como se Deus dissesse para mim, nunca mais você vai ter depressão, nunca mais você vai ter ansiedade. A partir de agora você é minha filha e eu sou contigo. Pronto, acabou. Acabou o sofrimento. Acabou, pastor. O que falar mais, bispo? Essa pessoa que acompanhou a história da Stephanie viu que Deus tem poder de arrancar de fato a pessoa que está lá embaixo, na lama, no pó. Por isso nós vamos, bispo, para essa sexta-feira do Fogo e Poder. Libertação. Você precisa de libertação? Sexta-feira, às 19 horas, estaremos juntos. Bispo, com o senhor, não tenho nem mais o que falar. É uma alegria, né? Você vê uma pessoa que veio lá debaixo do inferno. É por isso que nós vamos ter esse fogo-poder que o Flávio falou. Essa sexta-feira vai ser fogo e poder, porque o mal só respeita poder. Você vê que o mal saiu dela pelo poder de Deus. Mas hoje ela recebeu poder também.
Hoje ela recebeu o Espírito Santo. E você vê como Deus é justo. Ela foi lá e se entregou a Deus completamente. Então Deus fez justiça. Já que ela quer mesmo, então ela recebeu o Espírito de Deus. E você tem participações aí, Flávio? Bispo, nós temos pessoas sim enviando as suas mensagens, entrando em participação. Nós temos aqui a Maria, ela diz: eu não aguento mais esse tormento, sofro com depressão e ansiedade. Não aceito mais. Estarei indo nessa sexta-feira, levando a minha água para receber o elemento sagrado que é o sal. Nós temos o Eduardo, ele mora no Campos Sales, e ele diz também enfrentar problemas espirituais. Encontrou algo estranho na frente da sua casa e não aceita mais esse mal atormentando ele e toda a família. Estará junto conosco às 19 horas nessa sexta-feira. Temos aqui, bispo, a Joana. Ela diz não aceitar mais o sofrimento e ela crê que Deus tem poder de transformar o mal que foi feito contra ela em bem. Nós temos também aqui a Maria, que acrescenta dizer, ela diz aqui: bispo, domingo é sempre especial. A minha família e eu estaremos juntos às 9h30 da manhã. Cremos que Deus tem poder de transformar todo mal em bem. É com o senhor, bispo. Olha, essa grande multidão aí, obrigado, Flávio. Aqui ninguém pergunta de que igreja é você, tá? E quem está nessa reunião sabe como ela começa. A gente já começa ajudando quem está sofrendo. Como você viu a vovó aí há pouco, né? Já chegou no altar dizendo: ai, cheguei. Os primeiros 20 minutos, 25, é importante você chegar cedo, porque a gente cuida do sofrido, daquelas pessoas que ninguém ajuda. Eu queria que você aceitasse o meu desafio. Escreva teu sofrimento. Escreva teu sofrimento. Escreva os teus males. Venha com os teus males. Venha com os teus males nesse domingo. O meu Senhor Jesus Cristo vai transformá-los em bem, em testemunhos. Você crê? Então você vai chegar até nós. Agora eu queria mandar um recado aí para as famílias. Eu queria que você acompanhasse esse momento que para mim também é um ponto alto. Lembrando as pessoas que nós estamos no mês da justiça, mas eu queria te mostrar agora o momento que eu considero assim, muito sublime na nossa reunião. E eu creio que vai mudar a história de muitas famílias. Acompanhe. Você que está com alguém aqui nesta manhã, um familiar, um amigo, uma amiga, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, um avô, venha caminhando aqui para diante do altar, por favor, e depois que as pessoas vierem, os obreiros fiquem em volta, por favor. Em nome de Jesus. O grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam ao fim. Se renovam todo dia. Cada manhã, chega mais para frente aqui. Fiel e grande é o meu Jesus, fiel e grande é o meu Jesus. Olha, nós vamos fazer a última oração fazendo uma concordância. Você vai concordar com essa pessoa que está ao seu lado, que ela receba o Espírito Santo. Você vai concordar. Você não torce por ela e ela não torce por ti? Então, o que ela pedir, você vai falar assim: ó Deus, o que ela está pedindo para o Senhor, eu concordo. Compreendeu, sim ou não? Oh, meu Deus, eu estou pedindo para o Senhor libertar, pedindo para o Senhor curar, para o Senhor dar o Espírito Santo. É a oração da concordância da família. Porque em cima da palavra de Deus não vai falhar, não vai. Ele disse: o que duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra vai ser ligado no céu. Então,
Ai, pastor, eu que estou sozinho, ninguém concorda comigo. Eu concordo com você. Amém? Eu queria falar aos obreiros, eu queria que os obreiros cercassem todo esse povo aqui. Eu quero os obreiros ao redor das pessoas. Nem que seja, lá atrás eu quero 2 obreiros, 3. Ao redor de todo esse povo aqui. Ó, meu Senhor, por isso nós concordamos aquilo que no céu, meu Pai, no céu é concordado, meu Deus. Concorde aí com a sua família, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha. O reino que você quer que se estabeleça dentro da sua casa. Ó, meu Pai, nós ligamos aqui na terra como é ligado nos céus. E ligamos que a nossa casa vai servir ao Senhor todos os nossos dias, meu Pai. Nós não temos um outro plano a não ser servir ao Senhor. Diante de uma sociedade que envergonha o nosso Pai, nós escolhemos honrar a Deus. Oh, meu Deus, por isso seja o Senhor santificado através do nosso casamento. Que quem entrar dentro da nossa casa, meu Pai, sinta e perceba muita paz. Receba muita paz, muita alegria, meu Deus. Oh, meu Pai, nós abençoamos e consagramos a nossa família no teu altar. É muito especial. Você crê nas promessas de Jesus? Ele disse: o que concordares na terra será concordado no céu. Dá preferência a esse horário de 9h30, tá? Para você poder trazer seus jovens, seus filhos. Nós vamos concordar. Se você disser, bispo, para mim só dá 6h50. A gente está junto 6h50 e especialmente 9h30. E ainda tem 18 horas. Mas nós vamos concordar, Deus transformando o mal da sua família em bem, tá? Agora é momento de oração. Começa comigo a obra que queres fazer lá em casa. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, que tem feito tantas maravilhas, tem respondido a tanta gente. O Senhor é um Deus verdadeiro, acessível. O Senhor, meu Deus, tocou na vida da Stephanie. Tanta perturbação, cheia de perturbações, assim ela chegou. E assim também tem tanta gente, meu Deus, confusa, perturbada. Traz agora a tua libertação, meu Pai, a essa gente, visitando os presídios, que o teu poder alcance os sofridos, os que estão nos hospitais, e haja assim verdadeira libertação. Através da água, teu poder se manifeste nessa pessoa e em toda a sua família. E eu concordo com a oração do João Carlos, meu Pai. Eu concordo. Eu peço a Ti, Senhor Jesus Cristo, mudança. Porque o Senhor pode. O Senhor é um forte refúgio para os que confiam em Ti. Que tudo que o João Carlos pediu seja uma realidade agora. Eu concordo com ele. E que esta criatura se anime. Que ela se anime a Te buscar, que ela não precisa terminar mal. Porque o Senhor está pronto para mudar a história desta criatura. Bebamos dessa água. A começar em mim, a começar em mim, Senhor, vem transformar os nossos corações. A começar em mim, a começar em mim, conserta a nossa vida, conserta tudo. Que Deus abençoe vocês. Prepare-se, tá? Porque em breve você vai estar aqui dando seu testemunho, tá?
aqui. O Senhor vai pegar o seu mal e vai, transformar em bem. Você crê nisso? Então prepare-se para esse domingo. Forte abraço para todos.